E aí a última pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: pela sua experiência, pelo que você tem observado, o que já existe na CCCI e o que pode já, e o que ainda não tem, ou seja, o que nós podemos incrementar aqui na nossa comunidade na condição de facilitadores dessa expressão da autocognição evolutiva precoce. Entende? Você entendeu o que eu estou te perguntando? Assim, o que nós já temos na nossa comunidade que favorece essa expressão, que facilita essa manifestação de uma maneira, não vou dizer livre, porque todo mundo aqui é livre, né? Mas de forma mais, talvez espontânea, né? Ou de maneira mais expansiva, né? Então, o que nós já temos aqui na nossa comunidade? Seja em nível de recursos, eu sei que você já listou aqui uma série de cursos, né? Ou seja, a nível de dinâmica, interpessoal, enfim, o que você já observou que para facilitar essa expressividade da autocognição evolutiva precoce, né? E o que nós precisamos criar, ou o que nós precisamos qualificar para que a expressão da autocognição evolutiva precoce seja mais facilitada. Então, Cris, eu acho que a gente está num momento de muita fartura de possibilidades para essa expressão da autocognição, né? Então, eu acho que um termo que eu diria que que favoreceria seria a vivência do princípio da descrença. Eu acho que esse é um dos princípios mais basilares da conscienciologia, mas um dos que a gente tem mais dificuldade de colocar em prática, que é não só questionar, refutar a informação que está ali, mas se apropriar e testar na nossa realidade pessoal, né? Então, esse processo da experimentação, eu acho que ainda ele talvez escasso ou frágil ainda na nossa conduta em relação à própria conscienciologia e logo em relação a essa autocognição evolutiva, né? Então, eu vejo que é muito mais um aspecto da intraconsciencialidade, de como a gente se apropria dessas ideias, né, e de como a gente coloca elas em prática, do que necessariamente de um processo estruturante da conscienciologia e das relações. Por outro lado, a gente tem uma série de instâncias que permitem esse compartilhamento, né, essa autoexperimentação. A gente tem uma série de cursos, estratégias, próprio com Syncobaia, a gente tem, né, vários cursos que fazem esse processo da confrontação do indivíduo com ele mesmo, mas eu acho que o mais sério é o movimento que a consciência vai fazer em relação a essa realidade. A gente tem estruturas de debate, a gente tem várias instâncias aí da própria liderança que colocam a consciência nesse limite, né, das suas reflexões e cognições em relação a si mesmo. Então, eu vejo que a gente tem uma série de estruturas que permitem essa expressão da autocognição, mas precisa de um movimento individual, intransferível, né? Pensando lá naquele princípio da intransferibilidade evolutiva, da consciência não se limitar a situações externas, a condicionantes, aquilo que eu tinha falado um pouquinho antes, né? Das idealizações e expectativas em relação ao comportamento das outras pessoas, né? Então, na hora que a gente começa a se libertar, talvez, dessas amarras ou desses condicionamentos em relação ao que a gente espera do outro, né, da conscienciologia, da instituição, né? Eu poderia ser mais aberto se a instituição favorecesse isso, mas qual é o seu papel em fazer com que isso aconteça, com que essa instituição se flexibilize, né, com que alguns sejam qualificados? Então, eu vejo que é muito mais um componente da gente conseguir lidar com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, para conseguir expressar essa autocognição, do que se pensar numa estrutura externa que favoreça isso, apesar da quantidade enorme de variáveis que a gente tem já aqui na conscienciologia que favoreçam essa condição. Miriam, posso comentar só rapidinho em cima disso? Vou ser bem objetiva. Só assim, comentando um pouquinho até, Cris, essa sua questão, né? Está dando para ouvir? Sim, pode falar. Então tá. Não assim, na verdade, sim, puxando um pouquinho a brasa para a nossa sardinha, né? Eu acho, primeiro, só frisar isso que a Kelly disse, que a autocognição, a expressão dessa autocognição evolutiva, ela é, antes de tudo, uma responsabilidade pessoal, né? Um processo de lock interno, mas, de fato, a gente tem uma série de estruturas e ambientes lucidogênicos que podem constituir aportes ali para favorecer, né, o acesso, a manifestação disso. Eu acho que um ponto que vale a gente frisar é o próprio GreenVex, que é o grupo de inversores existenciais, né, de pesquisa, que ele está
inclusive é o tema, né, dessa semana da Invex, está comemorando aí 30 anos de existência, então o Greenvex ele ajuda muito. Então, o que a gente pode talvez melhorar, Cris, na sua pergunta, né? E aí quem quiser contribuir, já convido, né? A gente está fomentando um movimento de crescente dos Greenvex, abertura de novos Greenvex pelo Brasil. A gente vai fazer uma série de esforços, tanto online quanto presenciais, né, via itinerância, para ajudar isso. Então, ter Greenvex em vários pontos do Brasil ajuda, é um ambiente ali que favorece muito, né, esses jovens interessados, aplicantes iniciantes ali da Invex, a manifestar. É a própria Sinvex, né, o campus de Invexologia, a gente vê que esse holopensene ali, invexológico, lucidogênico, ajuda bastante também, fora todas as outras estruturas que a gente tem aqui, o próprio tertuliário, ele é chave. Por exemplo, a atividade que a Kelly já citou, né, dessas parcerias, por exemplo, que a gente tem feito com o Holociclo, com a Holoteca, são ambientes que catalisam demais ali, a gente conseguir assentar um pouco ali o psicossoma, conseguir ampliar a mental somaticidade, manifestar tudo isso. Então, eu acho que é dois aspectos, né? Uma, a gente catalisar e fomentar ainda mais, né, a acessibilidade a todos esses recursos, e outra é o próprio uso, a maior assiduidade de todos nós, né, e principalmente de quem está chegando, às vezes, para fazer essa fixação, essa ancoragem, em todos esses ambientes que a gente dispõe, e a gente fortalecer ainda mais todas essas oportunidades, né? É porque na prática é um processo de fixação da mental somática, né? Ou seja, a gente dominar a intrafisicalidade, a psicossomaticidade a partir dessas escolhas mais lúcidas, dessa representação da realidade extrafísica da consciência no nosso dia a dia. Eu concordo com você, Ibs, de fato, pensando na lógica bem mais precoce, né, do indivíduo que está começando a exercitar esse movimento. Eu acho que sim, o Greenvex, para mim, foi um fixador de autolucidez muito importante, né? Eu acho que ele é um elemento, sim, para a gente enfatizar como uma estratégia que a gente pode dar mais força e ampliar, né, a quantidade, o número de Greenvex para acessar um maior número de intermissivistas, né? Não, só para complementar o complemento, desculpa, Neida, já vamos lá, mas assim, Poderá fazer duas, Neida, viu? Tranquilo. Sim, podemos chegar na meia dúzia. Mas é bem breve, assim, do ponto de vista institucional, né, a Sinvex está num movimento bem aberto de realmente buscar parcerias para a gente implementar e ampliar o número de Greenvexes em parcerias também com as outras instituições, né, a nível de Brasil, né, não só Foz do Iguaçu. Então isso é um esforço institucional nosso, até porque a gente sabe que a Invex ela é um tema transversal, existem inversores e devem existir inversores, né, em todas as instituições conscienciocêntricas, em toda a CCCI, e a gente está aqui para poder dar o apoio necessário à aplicação da técnica da Invex, né, e principalmente por meio desse instrumento que é o Greenvex, né, que é o grupo de inversores, que é um dos maiores fixadores de lucidez e da própria Invex. Tá? Então, ele é fundamental, né? Eu vejo que em todas as discussões, né, em relação à técnica, o papel e a importância, né, do Greenvex como a âncora, o consolidador do processo individual e grupal.